no café da manhã, no caminho para o trabalho ou à noite, em todos os momentos do dia, o Jornal A Gazeta está com você. São quase 30 anos informando com eficiência, qualidade e credibilidade. Nossas reportagens vão além do impresso, levando a notícia para o digital, acompanhando a atualidade através dos nossos profissionais. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em São Bento do Sul e região. A informação que você precisa na palma da sua mão. Jornal A Gazeta, conectando você à informação com inovação e confiança. Olá a todos, estamos hoje aqui com mais um vereador eleito em São Bento do Sul, Diego da Academia, ou melhor, Diego Niespodzinski, sobrenome aí. O meu também é complicado, Diego, o meu é Jonei Chiritic, aí também ali é o sobrenome... É mais difícil que o meu. Hoje a gente está aqui para conversar um pouco com o Diego, para ele se apresentar um pouco para a comunidade aí de São Bento do Sul. Ele que foi vereador eleito aí com exatamente 1000 votos, né, Diego? Cravados, não mais nem menos. Legal. E Diego, hoje a gente está aqui para conversar contigo, para você se apresentar aí para São Bento do Sul, dando a oportunidade aí de conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre a sua trajetória de vida também, para o pessoal aí conhecer realmente quem é o Diego. Agradeço, Jonei, pela oportunidade, o Jornal A Gazeta também, você que está nos assistindo aí no YouTube. É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho da minha trajetória, as pessoas que não me conhecem ainda, né? Para mim poder apresentar aquilo também que eu quero representar na Câmara de Vereadores. Agradeço mesmo de coração o convite. Perfeito, Diego. E eu queria começar ali, então, realmente, com a pergunta ali que eu faço normalmente para os outros vereadores eleitos. Quem é o Diego? Né? Conta um pouco para nós de onde o Diego veio, é natural de São Bento do Sul, morador de qual bairro, para a gente conhecer um pouco melhor sobre você. Jonei, eu sou natural de Canoinhas, mas com 1 ano de idade eu já vim morar em São Bento do Sul, já me considero um são bentense aqui, né? Sou empresário, hoje tenho uma academia no bairro Cruzeiro, Academia Evolution. Sou formado em Educação Física desde 2014 aqui na Univille, né? Sou pai de família, tenho 2 filhos, casado, sou morador do bairro Oxford, né? Proximidades ali da Vila União, e sou um cara simples, um cara humilde, né? Acreditando aí que a política realmente está dando oportunidades novas para que a gente venha representar o povo. Legal, Diego. E você comentou aí sobre ter entrado na política e pela primeira vez ter tentado se candidatar à vereança, né? E já na primeira vez teve esse sucesso. Como foi esse processo? Como que você enxergou a política? Como a política chegou até você, melhor dizendo? Assim, Jonei, acredito que todo mundo, por mais que esteja resistente à política hoje, eu sempre falava nas reuniões em que eu estava, boa parte das pessoas, inclusive quem está nos assistindo, deve ter alguma decepção política, né? A gente encontrou essa resistência nas ruas. Falar de política para as pessoas, juntar as pessoas para falar de política realmente está muito difícil, né? E eu senti isso na prática, né? Como marinheiro de primeira viagem que entrei agora fazendo essas visitas, mas a gente vai ponderando e colocando os pontos de vista e entendendo que a política ela influencia dos nossos dias totalmente, né? Seja na educação dos nossos filhos, na rentabilidade da família, em tudo está relacionado à política. Eu sempre não sou um aficionado por política, mas sempre gostei de acompanhar, né? Nunca imaginei estar ali como um candidato, como dessa forma agora que entrei. Surgiu esse convite através do Luiz Cives, o candidato a prefeito do MDB. Agarrei essa oportunidade, né? Entrei sem padrinho político, né? Sem um nome político, sem uma visibilidade política, porque nunca tive envolvido ou era dentro da prefeitura um funcionário, um cargo comissionado, enfim. Mas graças a Deus fui abençoado, deu tudo certo e vamos aí representar o povo nesse 2025, com certeza. Legal. Você contou ali um pouco então como foi o início, né, desse processo e durante a campanha, quando chegou a campanha, como foi para você, como foi o dia a dia, você percorreu todos os bairros, como é que foi, você mapeou alguns locais, como é que foi esse processo? Então, Jonei, é bem interessante assim porque eu acredito no novo momento político, né? Eu acredito assim que a visão política mudou, não somente os nomes que estão lá, mas o eleitor ele tem ficado um pouco mais seletivo, se corrompido mais dificilmente, né? Não dá para dizer que ainda não existe aquelas pessoas que vendam o seu voto, mas as pessoas mudaram. E eu acredito que isso facilitou as pessoas novas que estão chegando, né? A receptividade que a gente teve nas ruas, nas casas onde a gente foi, assim, foi algo surpreendente. Ali, quando eu iniciei, eu entendi assim, as pessoas querem mudança, as pessoas querem renovação.
Elas querem alguém que represente de verdade esse novo momento. Então eu entendi que eu teria sim uma possibilidade de ganhar. E trabalhamos duro. Sinceramente, 1000 votos eu não sabia que era tão difícil para conquistar. Foi bem trabalhado. E quando você viu o resultado das urnas, quando chegou ali, Diego, da academia eleito, qual foi o teu sentimento? Como é que você chegou até você esse resultado? Então, Jonei, é interessante assim, cara, porque eu não sei se eu vou acompanhar mais alguma apuração se eu for candidato, porque a tensão é gigantesca, né? Eu não sei onde foram abrindo as urnas, você perguntou dos bairros, eu acabei não falando. A gente trabalhou em vários bairros, né? Obviamente focamos principalmente no bairro Cruzeiro. Ali eu peguei uma votação expressiva que com certeza me levou a chegar a essa vitória, mas a gente trabalhou em vários bairros, né? E nessa apuração, então, a gente tava com vários amigos juntos, né? E urna a urna sendo abertas ali, teve já candidato que disparou e eu ainda gatinhando, mas quando abriu do Cruzeiro, realmente, a gente já sabia que tinha essa votação expressiva lá e isso se concretizou com a vitória ali. Foi bem bacana, foi assim, um êxtase para todo mundo, porque muitas pessoas não acreditavam que alguém que estivesse chegando pela primeira vez pudesse ter essa oportunidade, mas Deus nos honrou e graças a Deus deu tudo certo. Legal, Diego. E agora, a partir de 2025, a partir do dia 1º de janeiro, já quando vocês tomam posse, os vereadores eleitos, como você enxerga a expectativa, né, de assumir ali a cadeira na Câmara? Quais são as suas ações que você pretende implementar ali durante esse período? Assim, Jonei, durante toda a minha campanha eu falei algo que eu considero primordial para que funcione uma Câmara de Vereadores. Eu acredito sim que a gente tem que colocar lá pessoas como a gente, né? Pessoas que saibam a realidade do que o povo está passando. Eu sempre comentei o seguinte, não adianta nós colocarmos lá alguém que vai nos representar para falar de educação se o seu filho vai no colégio particular. Jamais vai saber o que está acontecendo na educação pública. Vai falar de saúde se nunca enfrentou uma fila no posto de saúde, né? Isso se concretizou também como uma verdade nas visitas em que eu fiz. Em uma das casas em que eu fui lá na Vila União, uma senhora falou para mim assim, Diego, eu vou votar em você, mas eu quero que você aumente os horários de ônibus do nosso bairro. Eu falei para ela, senhora, não é uma realidade que eu vivo hoje. Deve ter mais de 15 anos que eu não ando de ônibus. Quando eu andava, era de hora em hora. Ela falou, não, Diego, agora é 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. E ela tem problema no joelho. Ela disse assim, de repente eu preciso fazer uma consulta lá no centro, 4 horas da tarde, eu tenho que pegar o ônibus do meio-dia, ficar sentada na praça, no sol, na chuva lá, para mim poder esperar o meu horário. Eu faço a consulta, não consigo pegar o ônibus das 6, eu não consigo voltar para casa, preciso pegar um Uber, ela tem dificuldade de locomoção. Então a gente precisa colocar pessoas lá que estejam inseridas na comunidade. Eu não tenho como saber a realidade do que o povo precisa se eu não estiver em contato com eles. Então essa é a lógica que eu sempre coloquei nas reuniões que a gente fez. Colocar pessoas que estejam inseridas no meio do povo para que entendam a real necessidade do que elas estão precisando. Perfeito, perfeito, Diego. Eu até separei aqui alguns projetos também que você focou ali, inclusive ali mais ligado aos jovens também, né? E ao meio esportivo, no qual é a tua ligação mais profunda, né? Em relação às oficinas esportivas, né, que você mencionou, o projeto Agita São Bento, que você falou que pretende retomar ali, um programa que acho que já existia, né? E também um que chamou bastante atenção é a Rua do Grau, né? Esse aí foi um projeto bacana, um pouquinho mais polêmico, mais né? ousado, Algumas pessoas não entenderam exatamente como funciona, mas seguindo a linha do raciocínio, então, a gente falando sobre oficinas, né, Jonei? Eu não vou fugir da minha área de formação, eu vou trazer com certeza algumas representações que vão ser fundamentais por conta da área que eu me formei, que é esporte, né? E também saúde. Então, falando sobre esporte, nas visitas em que a gente fez, Jonei, a gente identificou uma carência muito grande nos bairros, sabe? A gente não pode fazer uma política elitizada apenas no centro, a gente precisa olhar para as comunidades que estão desassistidas realmente. Vamos falar com relação ao esporte. Vários bairros em que eu fui, bairro Mato Preto, Alpestre, Progresso, quase todos os bairros de São Bento do Sul, eles têm estrutura esportiva, porém essas estruturas não estão aptas a comunidade poder usar. No Mato Preto, por exemplo, nós temos lá um campo de areia em que ele tem uma estrutura muito legal, arquibancada, iluminação, alambrado, tela, cerca, rede, e um mato gigantesco dentro. O que a gente precisa? Fazer uma revitalização. A minha ideia é propor ao executivo que a gente não precisa criar um complexo, né, gigantesco num bairro. O que a gente precisa é revitalizar para que a gente oportunize as pessoas a ter essa atividade física. Sim. E principalmente olhando para as nossas crianças. Eu fui criado numa infância em que tinha várias escolinhas gratuitas no nosso município. Hoje a maioria das nossas escolinhas são pagas. A prefeitura tem, sim, em alguns bairros, mas a gente precisa priorizar as comunidades também mais carentes. Expandir, né? Expandir, para que todos
todas as comunidades tenham próximo da sua casa. Né? Hoje a gente fala de segurança pública, as crianças poderem sair. A gente não é como do meu tempo, por exemplo, em que a gente se deslocava longe. Hoje você não pode deixar a tua criança, o teu filho, o meu filho jamais deixaria ir para uma escolinha longe. Então a gente tem que oportunizar os bairros. O Alpestre, inclusive, foi um bairro que eu fui visitar. Tem uma estrutura lá totalmente precária. As crianças não têm a mínima condição de praticar uma atividade lá, um esporte lá, correndo o risco de furar o pé com arame, a bola ultrapassa uma rede que está rasgada, vai para um buraco lá, de repente pode ter um bicho peçonhento, algum caco de vidro, alguma coisa nesse sentido, pode lesionar essa criança, né? E até na Alpestre teve uma situação curiosa, em que eu cheguei lá, devia ter uns 20 meninos jogando lá. E veio, eles já me identificaram adesivado como político, né? Já chegaram correndo, tio, arruma o campo para nós aqui e tal. E aí eu falei, o que eu posso fazer para vocês? Logo imaginando que ele ia pedir, né, uma cobertura, uma grama sintética. O menininho falou assim para mim na sua simplicidade: Diego, eu preciso só que... tio, ele falou, né? Tio, eu preciso só que você erga um pouquinho mais aquela rede e remende aqueles buracos que tem, aquela que fica atrás da trave, porque a gente tem o pé muito torto, chuta para fora e vai para a barroca, eles chamam de grota lá, né? Então assim... É o mínimo que a gente precisa dar para essas crianças. É um lugar que eles possam praticar um esporte, né? Muitas pessoas me falaram sobre, pô, Diego, tanta coisa para se melhorar em São Bento, você bate tanto na tecla do esporte. Mas a gente acredita que o esporte é transformador na vida, principalmente da criança, que ele pode mudar uma geração inteira, né? A gente usar como exemplo, assim, comunidades carentes. No Alpestre, inclusive, onde eu fui naquele dia, tinha um jovem jogando, devia ter uns 13, 14 anos, com crianças de várias idades, 6, 8, 10 anos, tinha todas as idades ali. E esse jovem que estava lá, jogando no gol, inclusive, com uma mão ele defendia, com o pé ele chutava e com a outra ele fumava um cigarro, no meio de várias crianças. Então essas crianças pequenininhas, quando faziam um gol, por exemplo, elas iam, abraçavam esse jovem, entendendo que ele era um espelho. Talvez fosse uma realidade que eles fossem viver quando tivessem a idade desse jovem. Porque eles não têm uma outra, talvez, visão de futuro para eles, né? Você está me entendendo? E aí o que a gente precisa? A gente precisa oportunizar escolinhas para que a gente consiga colocar regras, disciplina, agora de tal idade a tal idade. Jovens que estão fumando não podem ficar em volta do campo, para que a gente consiga dar uma nova visão. Um suporte. Porque quando a gente vai falar de segurança pública, por exemplo, o esporte está ligado à segurança pública. Se nós falarmos com a maioria dos candidatos hoje, o que eles vão dizer? Precisamos colocar mais policiais, mais armamento. Eles querem combater lá no final. Quando, na verdade, aqui no início, a prevenção é a chave para a gente mudar isso daí. Antes, né? E a prova de tudo isso é a Cracolândia em São Paulo. Se nós pegarmos hoje a Cracolândia em São Paulo, é o pior que nós temos no Brasil com relação à criminalidade entorpecente. Mas lá você vai encontrar de todas as profissões. Vai ter jornalista, vai ter empresário, vai ter advogado, vai ter engenheiro, vai ter professor, vai ter gente famosa. Mas dificilmente você vai encontrar lá um ex-atleta, alguém que seguiu para o caminho do esporte. Então é uma tecla assim que eu quero bater muito forte, é prevenção, seja na área da saúde, seja na área do esporte, porque eu acredito sim, o esporte ele pode mudar toda uma geração. Perfeito, Diego. Antes de você mencionar sobre os outros projetos, né, até uma questão importante que o Diego mencionou aqui, o esporte ele está tão em evidência que inclusive nessa legislatura que assumirá aí no próximo ano, teremos 4 vereadores ligados ao meio esportivo, né? Temos o Magrão, né, que é ligado, o Rodrigo Vargas, a professora Zuleika, né? Também. E você também que se elegeu. Então é uma mostra aí como o esporte realmente também tem essa evidência aí também no meio político. E precisamos nós 4 nos unirmos lá, não vestir camisa de time, mas sim a nossa camisa tem que ser São Bento, né? Para que a gente consiga colocar em prática projetos que ajudem o nosso município. Sim. Né? Perfeito, Diego. E o próximo, um outro projeto, claro, você tem outras ações ali, mas eu anotei essas 3 aqui, que são as mais interessantes ali que você mencionou. É o Agita São Bento, né? Também, que é um outro projeto, aí também consegue envolver mais também o público geral, né? Na verdade, assim, a minha ideia do Agita São Bento também vem pensando fora da caixinha. Prevenção. Eu acho que essa é a chave para que a gente colha bons frutos no futuro muito próximo, né? Hoje o nosso município tem um projeto chamado Mais Saudável, só que ele é um projeto terceirizado, né, com o SESI, se eu não me engano. Então, assim, não oportuniza profissionais do nosso município, profissionais que estão sendo formados agora. Nós temos várias faculdades aqui e a gente precisa ter uma ligação direta com a prefeitura para a gente poder entender os resultados que são entregados. O projeto Agita São Bento é um projeto em que eu já fui estagiário, então de lá eu entendi a importância desse projeto. Pensar a prevenção. Por exemplo, eu fiz uma reunião com idosos lá no bairro Cruzeiro, estavam em 70 idosos, só para você poder entender essa linha de raciocínio.
Eu perguntei para eles, quantos de vocês têm pressão alta? 60 levantaram a mão. Quantos de vocês tomam medicação? Os 60 continuaram com a mão levantada. Pressão alta é necessário. Quantos de vocês recebem medicamento da prefeitura? Os 60 continuaram com a mão levantada. A pressão alta ela pode ser tanto prevenida ou tratada com atividade física. Se nós fizermos atividades físicas de leve a moderada intensidade 2 vezes na semana, a gente vai conseguir regular essa pressão arterial com o tempo. Se nós regularmos a pressão arterial, por exemplo, desses idosos, um grupo de terceira idade, seria o foco principal desse Agita São Bento, para a gente poder trabalhar no início. Nós regulando a pressão arterial desses idosos, eles vão deixar de tomar medicação. Deixando de tomar medicação, a prefeitura deixa de comprar esse medicamento e ceder para eles. Investimento diretamente. Sobra dinheiro nos cofres públicos. Né? Isso já é um benefício. Segundo benefício, esse idoso ele vai ganhar uma qualidade de vida gigantesca. Não sei dizer em porcentagem, mas ele vai diminuir gigantescamente a porcentagem de ter um problema cardíaco, cardiovascular, AVC, né? E diminuindo a chance dele acabar dentro de um hospital, que seja uma cirurgia. Então, hoje há estudos em que dizem que a prevenção ela custa 100 vezes mais barato que o tratamento. A nossa Secretaria de Saúde, em algum momento, alguém perdeu a noção do porquê ela foi criada. Ela não foi criada para tratar a doença, ela foi criada para prevenir, ela tem que antever. A gente tem que dar suporte para que os nossos habitantes aqui de São Bento do Sul não fiquem doentes. Exatamente. Entende? Aí nós vamos diminuir os problemas de tratamento lá. Falta de médico. É importantíssimo ter? É. Mas precisamos pensar fora da caixinha. A prevenção é a chave. E o projeto Agita São Bento é um projeto, claro, que eu quero colocar como indicação para que a gente volte a reativar. 2 vezes na semana, colocando talvez multiprofissionais a esses idosos no início, né? Profissional de educação física, de repente o nutricional, porque hoje a alimentação ela tem um resultado de porcentagem gigantesco lá no final do que a gente vai colher. E talvez até um trabalho psicológico para que esses idosos, né, que muitas vezes se aposentam, ficam inativos, a gente coloque atividades para eles aí, para que eles consigam se desenvolver. Perfeito, Diego. É exatamente isso. Prevenção é a chave ali também para a saúde pública. Com certeza. E o próximo projeto ali que você também mencionou é a Rua do Grau. Esse ali é um projeto mais ousado, né, Diego, ali que você acabou apresentando ali durante o teu período de campanha, também ligado mais à juventude, né? Jonei, esse projeto é um projeto assim bem legal porque eu não tinha muita expectativa, vou ser bem sincero contigo. Um grupo de jovens me procuraram, né, entendendo, obviamente, por eu ser uma pessoa mais nova dentro da política, que eu podia ser o representante deles lá. Diego, nós fazemos manobras de moto, lá no Campo Lençol eles fazem na antiga fábrica da Artefama, o Condor desativado, até fui visitar lá. E nós precisamos que seja legalizado para que a gente possa fazer as manobras de moto. Eu sou um desconhecedor porque não pratico esse esporte, nem sabia que era um esporte até então, né? Era leigo nesse assunto. Falei para eles, podemos marcar uma reunião, mas eu com receio, como que eu vou montar um projeto em que autorize essas manobras de moto? Porque muitas vezes a gente tem um preconceito com relação a eles, né? A gente identifica eles como, às vezes, arruaceiro, baderneiro. Só que aí eu lembrei do seguinte, Jonei, você vai lembrar comigo que há não muito tempo atrás, 15, 20 anos atrás, a gente tinha os skatistas que estavam surgindo. Onde nós encontrávamos os skatistas na praça, eles também eram vândalos, a gente identificava dessa forma, quando na verdade não era isso. Né? O que aconteceu? As pessoas tiveram uma visão diferente com relação a esse esporte. Começaram a criar, não só nosso município, vários municípios, pistas para que esses skatistas pudessem treinar. Hoje, inclusive, é uma modalidade olímpica que traz medalha para o Brasil. E eu comecei a pesquisar sobre projeto Rua do Grau, que já é conhecido em vários lugares do Brasil. Curitiba, São José dos Pinhais, Campo Tenente, Campo Largo, Araucária. Recentemente a gente soube que Papanduva também tem. É um projeto de lei em que não torna mais ilegal fazer as manobras de moto, desde que a prefeitura ceda um local adequado e seguro para que eles possam praticar isso. Eles chamam grau hoje em Pinamoto, é uma modalidade esportiva chamada wheeling. Essa modalidade que existe, ela tem todo um estatuto para que tenha as regras de segurança e tal. Então ali eu identifiquei o seguinte, a gente não precisa reinventar a roda. Eu não preciso criar algo novo. A gente pode ir lá no município onde funcionou, trazer para São Bento do Sul e retirar essa juventude das ruas. Se eles não têm onde praticar esse esporte, onde eles vão praticar? Na rua, colocando em risco nossos filhos, idosos, as pessoas que estão. Inclusive a vida deles pode estar em risco, né? Porque o local não é adequado para que eles façam isso. Então algumas pessoas disseram assim para mim, Diego, eu até votaria em você na campanha, né? Algumas pessoas assim, mas eu não vou votar porque você vai apoiar o escape estourado, o empina-moto. Gente, não é isso. Você que está nos
nos assistindo, a ideia da Rodograu é realmente retirar a ilegalidade da rua, tornar isso legal dentro de um local seguro, né? O escape estourado já é uma infração de trânsito, a gente não vai contra isso. Para estar lá, tem todo um estatuto, tem todas umas regras. Não é chegar lá e bagunça, é algo organizado. Então é um projeto que eu tenho certeza, sim, que vai chegar ao executivo, né? E a gente espera o apoio, porque esses jovens eles precisam ser assistidos. A gente precisa dar atenção aos jovens, e independente da modalidade esportiva que ele queira fazer, a gente tem que oportunizar isso no nosso município. Perfeito, Diego. Diego, acho que você mencionou muito bem ali, já contou um pouco sua história, sua trajetória, os projetos também e a tua representatividade ali na Câmara ao longo desses 4 anos. Agora deixa aberto aí, caso você queira fazer algum agradecimento, a oportunidade também para finalizar. Legal, Junei. Pessoal, na verdade eu quero falar com vocês um pouquinho sobre inexperiência, né? Muitas pessoas, pô, Diego, está caindo de paraquedas lá, inexperiência. Eu como bom cristão, Junei, eu acredito assim que todo governo ele é levantado por Deus, né? E se ele colocou, não somente eu, mas os outros 9 que também estão lá, tem propósito para isso. Eu acredito sim que ele vai nos capacitar e a gente vai trabalhar pelas comunidades, né? Eu sei que a gente tem que fazer nossa parte também, quero me agarrar a experiências políticas de grandes políticos já que me procuraram. O Fernando Krellin é um deputado estadual jovem também, que tem uma visão muito parecida com a minha, quero usar ele também como exemplo, trazer ele para próximo de mim, para que a gente juntos consiga fazer São Bento avançar. E não posso deixar de agradecer, né, pessoal, a todos vocês que confiaram em mim. No dia 6 de outubro foram 1000 votos, uma votação considerada assim expressiva para alguém que é marinheiro de primeira viagem. E agradecer também a todas as pessoas que multiplicaram o voto, Junei. Eu sozinho não conseguiria nada. Eu sozinho não alcancei talvez 300 pessoas. Então aquele que falou com um amigo, que falou com um familiar, agradeço você de coração. Você pode ter certeza que você vai ter um grande representante lá na Câmara e no que precisar pode contar comigo. Legal, Diego. A gente agradece também você aí por se apresentar aí para a comunidade, a parceria aí de Piratel Jornal Gazeta e também nos oportunizar esse momento. Pessoal, agradecemos vocês que acompanharam esse vídeo, que acompanharam a história do Diego, que é o futuro vereador de São Bento aí a partir de 2025. E fique ligado aí em nossas entrevistas, em nossas redes sociais, para acompanhar todas as notícias, as principais notícias do dia em São Bento do Sul e região. Obrigado e até a próxima. Valeu, um abraço.